Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, com fé no Filho de Deus e pedindo por todos os ouvintes, por vossas casas, em tudo, que Deus tenha misericórdia de nós todos e nos acompanhe os anjos do Senhor, que Ele põe como anjo da guarda a cada um de nós. Amigos, estamos nas últimas horas, isso na contagem de Deus, né? Ele é quem sabe o que equivale uma hora. Se um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, nós estamos aqui na esperança de continuar por mais algum tempo vivendo. E para isso nós temos que ter a segurança de Deus, o amparo do Senhor. Nós, sem Deus, nada conseguimos vencer. Procuram se vencerem durante a vida algumas pessoas através do dinheiro, através de técnicas, e vão indo, né? Aparentemente, segue por algum tempo, segundo eles, até sem precisarem de Deus. Mas Deus deixou muito bem escrito na Bíblia para que ele não suporta ser peitado. Não peitarás o Senhor teu Deus. Então, porque a ira de Deus é esmagadora, ele é santo, misericordioso, mas essas pessoas que têm brincado com Deus, ou têm tentado fazer em brincadeira com Deus, lembre-se de uma coisa: ele não é idiota, viu? Estou falando isso acerca da maioria, inclusive até religiosos pelo meio, que dizem ser, porque o religioso ele tem uma diferença muito grande da própria religião. Ele não tem a religião, o título, como base, até porque a Bíblia condena, né? Ele tem em si mesmo a obrigação de tornar-se limpo. E isso um não consegue fazer com o outro. Eu digo sempre, pensam diferentes, vivem diferentes, gostam de coisas diferentes. Uns são mais mansos, outros são mais explosivos. Vemos isso até dentro de uma casa onde tem várias crianças, que não são a mesma coisa, certo? Então, nesse mundo dessa situação, com essas diferenças, não haveria nenhum homem, por mais inteligente que fosse, criativo, que conseguissem colocar esse monte de ideias diferentes a funcionarem da mesma maneira, de uma só maneira. É impossível. Por que fomos feitos assim? Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos.
Será que se fôssemos pensando assim, pensativos, que pensassem a mesma coisa, não seria melhor? Não em termos de trabalho, né? Falando de situação física, de emoções, de situações de pensamentos. Mas acontece que é proposital. Deus fez o homem para ser individuais. Todos os homens individuais. Ele com o seu próprio tipo de ser, porque a conta que ele trouxe não é a mesma que o outro trouxe. Alguém veio devendo mais, acreditem os religiosos se quiserem. Outros devendo menos. Porque Deus não iria trazer um povo para cá, para nascerem aqui, sem pecado como eles pregam. E para depois ele virar um transtorno de pecadores de toda altura. Deus não faz bagunça. Isso seria Deus ter errado a sua fabricação e tomado um rumo de que não fosse ele tão grande assim. E é nisso que encontramos o tamanho de Deus no seu poder. Quando todos têm a obrigação de cuidar de si próprio, se não quer ficar doente, tem que cuidar do corpo. Mas como existe doença que vão se gerando aqui, da maneira da limpeza, da maneira dos alimentos que são ingeridos, e vai virando doenças. Mas se não querem ficar assim, claro, não vamos examinar, não temos condições de examinar todas as plantas, todos os alimentos. Uma hora nós vamos errar e comer um que não devia. Então não tem como ficar totalmente imune, certo? Mas pelo menos ficaríamos melhor. Isso cuidando do corpo. E se não quer pagar com punições que vêm do mundo espiritual, se não quer pagar uma dívida altíssima e até passar melhor para o outro lado, então temos que cuidar desse outro lado. E esse cuidado, a primeira coisa é respeitarem a Deus em sua essência. E que ultimamente, sempre foi assim, desde o começo do mundo. Mas ultimamente tem se tornado pior ainda. Perderam o respeito, construíram um mundo de pornografias, cuja as músicas, quase de modo geral, não deviam ser tocadas nem perto de crianças, porque é imoral, é nojenta, é suja. Mas quanto mais suja, mais esse tipo de gente do mal gosta. Tanto que essas coisas importunam até as pessoas de bem. É aquela coisa nojenta que atrapalha dormir. Tem pessoas no fundo de uma cama doente. Eles não respeitam isso, põem em altos volumes, porque quem não pensa no outro
na situação que o outro pode estar recebendo isso com base em sofrimentos, é porque são seres diabólicos, viu? Eu não estou falando aqui, porque senão ainda vão se meterem contra mim. Eu não estou falando que não deva fazer isso, faça o que você quiser. Agora estou falando que passar imune da punição divina desse Deus que eu conheço, o que fez o céu e a terra, não os deuses, eu duvido que essa pessoa passe ileso. Eu duvido. Mas continue brincando com Deus. Continue. Continue fazendo teatros, criticando, abusando de Jesus. Continue, vá em frente. Nós estamos vendo aí, todos que tocaram, ou pelo menos uma grande parte deles, para servir de exemplo, estão se lascando. Vai que é mole. Peitem a Deus, para vocês verem uma coisa. E já está vendo. Essa revolta que eles chamam revolta da natureza, não tem revolta de natureza coisa nenhuma não, amigos. Isso aí é o próprio Deus mostrando um pouquinho assim do que é capaz. Que num abrir e fechar de olho, ele passa o rodo disso tudo aqui. Você entendeu? Parece que um estilo assim grosseiro, né, que eu estou usando. Não, porque contra essas coisas que eu estou falando, não há nem argumentos. Há para aqueles que já acostumou a brincarem e Deus tem tido paciência com ele. Ele não levou nenhuma tinta ainda na asa, como diz o ditado. Por isso ele acha que pode continuar. Que vergonha! Penso eu. Claro que Deus não tem motivo de ficar com vergonha, porque ele pune, ele traz o pagamento. Mas no meu lugar, que sou um ser carne, que moro dentro, e essa parte é perecível, eu estaria envergonhado de ter feito um homem parecido comigo, se eu fosse Deus. Mas não pense não, que uma vez Deus disse, eu até me arrependo de ter feito. Eu vou usar minhas palavras. Agora, eu não estou pondo Deus no meio não, viu? Eu diria assim, eu me arrependo de ter feito esse bando de endemoniados só para perturbar a minha cabeça. Porque eu estou falando de mim em carne. Porque Deus resolve o problema. Ele disse lá em Ezequiel, se começar com graça, eu ponho um tropeço dele na frente dele para que ele morra. Há alguém aí que morre instantaneamente ou de outra forma? Nem todos, viu? Nem todos. Que foi um desses tropeços que fala lá em Ezequiel que foi posto. Porque essa pessoa começa estragando o motivo, o direito que os outros têm de ser feliz e de andar caminhando livres. Deus pega esse maldito a qualquer momento e põe um tropeço na frente dele para que ele morra. Porque Jesus disse assim, ó, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Era Deus nele, em Jesus falando isso. Ai dele. Por quê? Eu vingo dele. Ele está atrapalhando, está fazendo alguém que está querendo me seguir tropeçar. Você pensa que quando eu vejo falar que vão fechar as igrejas, vão fazer isso me incomoda? Não.
que a igreja sou eu. Quem fecha a porta dessa igreja ou abre é eu. Não tenho medo, não. Porque para mim, dizer que amo a Deus, eu não preciso mostrar para os outros, fazer propaganda do que sou, e até enganando as pessoas. Eu não preciso. Para mim, amar a Deus, eu amo continuamente. De manhã a outra manhã, quando vou dormir, quando levanto. Deus é o meu amigo número 1. É isso. Eu não preciso de líderes religiosos para me ensinar nada. Ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar até o fim dos tempos. Leiam o capítulo 14 de São João e o 15. Por que ler os 2 capítulos? Porque falam tudo referente a coisas muito interessantes. Então é isso. Tem gente aí que é fichado, cadastrado em denominações, estão morrendo de medo da besta. Coisa incrível, né? Essa pessoa que diz ser religioso, que tem uma religião, confia que essa religião, alguém falou para ele que ali ele está salvo, e tem medo da besta. Esse camarada está falando com a própria boca que não confia no livramento de Deus. Eu não tenho medo de besta, dessas coisas que falam em Apocalipse, até porque fala no sentido de revelações. O título do livro é Livro das Revelações, Apocalipse. Então tem que ser revelado. Eles vêm falar numa besta lá, que achando que é um ser assim, qualquer, e não sabe que as leis, porque não é pregado como o livro é revelação. E ficam aí, como diz o ditado, morrendo de medo, certo? Eles estão dizendo que não estão conformados e nem acreditam no Deus que ele está dizendo, que em uma seita falaram para ele que ali ele está salvo. Então ele não está salvo. Ele não está confiando que está salvo, não. É tipo assim, eu vou fazer uma ironia aqui. Olha, gente, sabe como é que é, né? Eu tô numa religião aí e tal, e tô seguindo a Deus, né? Que livre de todas as coisas, mas eu quero dizer para vocês, eu não confio muito nele, não, sabe? Eu vou seguindo ele assim, mas eu não confio muito, não. Até porque eu vi um fulano que liderava, pegou um carro para fazer uma excursão, bateu-se o carro e morreram-se tantos. Eu já vi pessoas que dizem ser religiosos, professaram a religião, que viajaram, um monte deles, numa excursão para uma outra festa religiosa, e bateram-se e se acabaram, certo? E aí essa pessoa que estava lá, que Deus é bom, que Deus salva, Deus cura, Deus é tudo que eu preciso, essa mesma pessoa dizendo, agora eu não entendo mais nada. Esse pessoal lá da minha igreja vivia orando, morreu tudo de uma vez, numa batida. Onde estava Deus? Pois é, você está blasfemando contra Deus. Quando você deixa de ter a confiança que você diz que tem, a ponto de dizerem que estão salvos. Salvos uma pinóia, viu? Eu sou meio duro assim nas minhas palavras, certo? Porque eu já cansei, de passadinha de mão, toquezinho no ombro, tapinha nas costas. Deus não é um vira-lata desse, não. Vamos respeitar melhor a Deus. Deus é uma personagem seríssima. Você encontra duas
ou melhor, é 2 vezes que Jesus chorou, aqui na Bíblia, você encontra 2 vezes, sobre o Monte de Jerusalém e quando falou da morte de Lázaro, que ele foi lá. 2 vezes ele chorou. Procure para mim, durante a trajetória dele aqui, uma vez que ele sorriu. Procure. Fizeram um filme aí, ele dançando Blake e tal, e gritando a juventude, vamos dançar, porque não sei o quê. Mostrando no filme ele arrumando até namoradas. Você está vendo aí? E você ainda tem coragem de acreditar em religiões? Pelo amor de Deus, a maior salvação que você tem é saindo fora e seguir Deus como Ele te fez para ser, a imagem e semelhança, você e Ele, certo? Porque no Apocalipse está falando, sai dela, povo meu, da grande Babilônia e das suas filhas, é revelação, meu amigo. Essa é a igreja maior aí, que eu não cito o nome de nenhuma, e as outras filhas, você se revele-se, por favor. Da grande Babilônia e as suas filhas, sai dela, povo meu, para que eu não incorra com as tuas pragas. Quer dizer, estão espraguejando, são pragas, são coisas nocivas. Sai dela, para você não pagar o preço, porque, eu vou usar a minha palavra agora, como se fosse eu, porque eu vou passar o rodo nisso tudo aí. Isso aí virou comércio, isso aí virou fanatismo. Sai fora, povo meu! Nós estamos nos últimos dias, você, eu e todos quantos professam o nome de Deus, temos um pequeno espaço para nos socorrermos a nós mesmos. E o primeiro socorro vem em deixar de problemas que tem o homem na direção das coisas de Deus, porque Jesus disse, não ponha na mão de nenhum deles a sua confiança, porque você vai ser maldito. Como que você diz que ama Jesus e, no entanto, não ouve o que ele fala? Vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Jesus disse. Mas aí não. Aí estamos, às vezes, nos deixando ser mandado por outro homem e não pelo que ele manda. Certo? Tudo que eu falo, as minhas expressões, pode ser um pouco duras, mas é por amor. Até certo momento, por desespero, de estar vendo gente, até velhinhos, e ainda roubando e massacrando o povo. Ontem eu vi uma filmagem de uma mulher chorando de fome, certo? Chorando de fome. E você ainda está esperando o quê? Você não, em nenhum momento você, religioso, parou para pensar que Deus está chegando. Ele vai punir. Israel começou a pisar as ordens de Deus, tirou 400 anos de escravo apanhando no Egito. E depois tirou mais 40 anos no deserto. Para eles chegar na terra de Canaã, tem uma reta que gasta 6 dias andando de pé. E eles gastaram 40 anos, porque ficavam andando em volta assim, ó, sendo punidos.
embora muito bem cuidado, né? Mais do que o que mereciam. Agora, quando entraram na terra de Canaã, não tiveram sossego, mesmo sendo a terra prometida. Foi guerras em cima de guerras. Veja se Deus é brincadeira. Veja. Então, meus amigos, eu peço a todos que estiverem me ouvindo, tenha muito cuidado em todos os sentidos, mas principalmente no sentido religioso. Porque Deus não vai cobrar de você algo que você não deve, certo? Agora, Deus vai cobrar de nós. Sabe como? O desrespeito de ter colocado no homem a confiança, sendo que foi avisado que não fizesse isso, e também vai cobrar de nós por ser patrocinadores dessas obras, onde encontram no meio deles, não estou generalizando, eu falei religiões de modo geral, porque qual a diferença do nome? Nenhuma ou nem outra, não é locais de religiões? Então é por isso, mas eu não generalizo. Mas no meio desses aí, tem pessoas que já passou de brincadeira. Já passou de brincadeira. Eles já ultrapassaram os limites da paciência de Deus. Então sai dela, povo meu. Sai dela. Ele deu a saída. Sai dela, povo meu. Acordem-se. Façam um exame na sua própria congregação e vê se da qualidade que está funcionando tem condições de entrar, como se dizem, no céu pelas portas e ir morar com Deus, que isso eu duvido. Deus tem os locais certinhos, na casa de meu pai há muitas moradas. Mediante o merecimento vai para uma dessas galáxias. Mas para a intimidade de Deus, só os arcanjos e querubins e serafins. Os anjos, que estão nessa hierarquia, que Deus é glória pura, é o Altíssimo, e não vai pôr lá, mesmo que esteja passado por um refinamento, homens que já adulterou em vários tipos de adultério, homens maus, eu fiquei bonzinho, e eu melhorei, eu tomei uma decisão. Sim, isso você não fez para Deus, não, isso fez para você. Para você ter direito de morar numa galáxia dessa. Eu peço você, amigo ouvinte, que deixe o like, compartilhe e até se inscreva no canal se achar que seja bom, mas me ajude a manter esse canal. Porque o meu objetivo de todo dia, às manhãs, é o mesmo. É o mesmo que eu precise da alimentação. Faz parte do meu café da manhã falar dessas coisas, tentando desvendar os mistérios. Senhor, meu Pai, eu peço ao Senhor que, por misericórdia, olhai pelas pessoas, pelos que estão sendo enganados e pelos aqueles que estão fracos, por ver tantos problemas, tanto desespero, tanta fome sobre a terra e tanto dinheiro sendo desperdiçados na mão de corruptos.
as pessoas perdem a paciência, meu Deus. E com a nossa fraqueza, nós ficamos apavorados. Meu Pai, olha para esses que estão acamados, gritando de dor, sem condições de tratamento. Olha para esses que estão com fome, Senhor, vendo seus filhinhos pedindo alimentação. Esses que estão desempregados, sem saber o que vai fazer da sua vida e da sua família. Meu Deus, eu te peço, Senhor, do fundo do coração, a favor desse povo. E que possamos ser perdoados os nossos erros pelo nosso desespero, Senhor, de todos os dias. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, os anjos que têm nos ajudado. Em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, é a fé que vence o mundo.